Oi, tudo bem com vocês? Agora sim, né? Vamos lá. Então é o seguinte, hoje o tema é classificação biológica e é sobre isso que a gente vai falar. Pessoas, quando vocês olham uma imagem como essa, vocês ficam desesperados também? Eu fico meio desesperadão. Bastante desesperado. E aqui você vai conseguir falar, meu, eu tenho que arrumar isso daqui. A gente tem que pegar toda essa bagunça, quando você se depara com essa bagunça, a galera tá entrando aqui, quando você se depara com essa bagunça e você vai arrumar, como que você arruma isso? Você tem que arrumar essa bagunça, né? Tem diversas formas para arrumar, mas a gente vê aqui, ó, a mochila jogada no meio do caminho, uma frigideira novinha, né? Opa, dá pra fazer um ovo frito nessa aqui por um tempinho. Tem um livro aqui em cima da mesa, do lado dos pratos que já foram usados, né? Tem uma bola de pilates, velho, que tá ali parada. Tem umas plantinhas nas garrafas. Tem roupa, tem revista, tem de tudo aqui. Então, quando você se depara com uma situação como essa, você tem que organizar. Tem que organizar isso daí para que não fique nessa zona toda. E se a gente pensar, a biodiversidade, os seres vivos, a biologia, os objetos de estudo da biologia precisam ser organizados. Então, olhem essa imagem. Essa imagem é como se fosse ali aquela sala, toda zoneada, só que isso aqui é uma casa diferente, onde a casa, nesse caso, é o planeta Terra. O planeta Terra, ele é mais ou menos isso aí. Isso aqui tudo tá jogado lá no planeta. Um guaxinim, um teiu, né? Uma serpente, uns passarinhos, umas borboletas, várias plantas diferentes, né? Algumas flores aqui, algumas samambaias, né? Gramíneas, arbustos, tá? Árvores maiores. Então nós temos aqui, tem até um roedorzinho aqui no cantinho, né? Então, tudo isso daqui, pessoal, ele tá jogado no planeta. E a biologia, que é o estudo da vida, e por sua vez estuda os seres vivos, ele vai pegar isso daqui e vai tentar organizar essa bagunça. Igual tinha acontecido nessa situação, que precisa ser organizada, isso também vai acontecer nessa situação aqui. Tá? Então, o princípio de classificação biológica, vocês vão ver que vai ser mais ou menos isso daí. Olha só. Classificar é organizar. E organizar é uma necessidade, especialmente se pretendemos enfrentar a tendência universal à entropia, né? Que tudo vai tender ao caos ali. Ao ser humano cabe a enorme obrigação de organizar as coisas. Pensa no seu quarto. Tenso, né, velho? Em época de pandemia, tem os dois extremos, né? Tem aqueles que estão organizando o dia todo, porque a mãe e o pai ficam lá, tem que fazer arrumar o seu quarto, seu guarda-roupa. E tem aquele que fala assim, tô nem aí, velho. Tô na pandemia mesmo, vou curtir minha pandemia aqui, loucão. E aí deixa tudo zoado. Então, e tem aqueles que são mais equilibrados, né? Bagunça um pouquinho, arruma um pouquinho, bagunça um pouquinho, arruma um pouquinho. Que é o ideal, né? Nem longe dos extremos. Pessoal, todo extremo é complicado. Vamos tomar cuidado com isso daí. Em ciências, essa preocupação surgiu muito cedo. Os primeiros pensadores buscavam formas de distribuir os organismos, até então observados em categorias criadas a partir de características comuns. Então, olha só, eu até deixei em negrito ali, distribuir os organismos até então observados em categorias criadas a partir de características comuns. Ou seja, eles criaram categorias a partir de características.
E basicamente isso, pessoal, desde antes de Cristo, tá? Aristóteles já falava sobre, já pensava em formas de classificação dos seres vivos, tá? Então o que acontece, pessoal? Aqui vai acontecer mais ou menos o seguinte: como classificar é organizar a partir de características comuns? Lá na antiguidade, eles pensavam o seguinte: bom, voa, então a gente vai pôr que é voador. Nada, então a gente vai pôr que é nadador. Anda, então a gente vai pôr que é andador. Né? Então é terrestre, aquático e aéreo, né? Voador. Era basicamente isso aí. Tem plantas, tem... Então era uma característica, uma forma rudimentar de separar esses seres vivos. Os seres vivos que eles conheciam até então. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Para se organizar uma situação como essa, você precisa, ou nós precisamos, de critérios. Né? Então, por exemplo, isso daqui, essa frigideira, eu tenho um critério. Por exemplo, cômodo. Eu vou organizar por cômodo. Então esse vai ser o meu critério. Onde que eu mais uso a frigideira? No banheiro? Oremos para que não. Eu não sei o que uma pessoa faria com a frigideira no banheiro, mas tudo bem. No quarto? Acho que não também, né? Não sei se a pessoa tem um fogareiro no quarto, alguma coisa nesse sentido. Na cozinha? É na cozinha que eu uso mais. Então eu vou arrumar um lugar na cozinha para guardar essa frigideira. Tá? Mochila. Tem uma mochila aqui. Onde que é o cômodo que eu mais uso essa mochila? Eu não uso ela em casa, eu uso ela fora. Mas eu tenho um cômodo específico para guardar coisas que eu uso fora de casa. Mochila, cortador de grama, não sei. A pessoa vai escolher um critério para guardar as coisas. Aí tem aqui umas revistas. Revista eu tenho ali, eu uso bastante na sala. Quando eu estou na sala eu gosto de ler ali um livrinho, uma revistinha. Então eu vou colocar uma estante ali na sala para colocar isso. Aqui tem outros, né? E por aí vai. Então a gente estabelece um critério. Os locais que eu mais uso aquele determinado objeto, né? Pode ser um local específico, o cômodo que mais usa, ou o famoso quarto de jogos, né? Onde você pega e joga tudo que não sabe onde vai guardar. Tá? Então é isso, pessoal. A gente precisa de critérios para organizar isso daqui. Da mesma forma, existem critérios para organizar essa outra situação aqui. Né? Então, existem critérios também para organizar a biodiversidade. Quais critérios eu vou utilizar para organizar essa biodiversidade? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Porque, pessoal, nós temos milhões de seres vivos diferentes. Tá? Milhões. E um biólogo, uma pessoa que estuda esses seres vivos, ele tem que entender que eles devem ser organizados a partir de critérios específicos. Por exemplo, um virologista que trabalha com vírus, ele sabe que os critérios que ele utilizou para estudar aqueles seres que ele está utilizando são diferentes. Né? As características são diferentes desses outros organismos a partir dos critérios que ele utilizou. Vamos falar, então, sobre alguns critérios de classificação biológica. Porque, então, nós precisamos organizar esses seres vivos. Essa diversidade biológica precisa ser organizada. Quais são, então, os critérios? Eu vou apresentar para vocês 5 critérios que a gente deve utilizar inicialmente para classificar os seres vivos. Pessoal, eu não vou falar nenhuma novidade aqui para vocês hoje, por incrível que pareça.
mas eu quero muito que vocês peguem as informações que vocês já possuem, tá? E consigam organizar também na caixolinha de vocês aí aquelas informações que vocês já conhecem para que a gente possa aplicar de maneira adequada na classificação biológica. Então, o primeiro critério que eu vou utilizar, o primeiro critério é o que está do lado de cá. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Então, os critérios aparecem nessa coluna aqui. Tá? Escrevi meio torto, mas é aqui. Nessa coluna aparecem os critérios. Então, o primeiro critério que a gente vai utilizar é quanto ao número de células. Pensando nesse critério, a gente pode dividir os seres vivos, a gente já falou sobre isso, né? Em 3 categorias. Ou o ser, ele pode ser acelular, no caso dos vírus, ou seja, esse Azinho aqui quer dizer o quê? Que ele não tem células. E por isso que ele é questionado, que alguns autores entendem os vírus, como é o nosso temido SARS-CoV-2 aí, o coronavírus, ele não é considerado por alguns autores nem como um ser vivo. Porque para ele conseguir desenvolver as suas atividades metabólicas, ele precisa estar dentro de uma célula. Porque ele sozinho não é uma célula. Tá? Então é isso que a gente vai ver. Uma outra coisa, pessoal, unicelulares. Unicelular é que tem apenas uma única célula. E o exemplo claro disso aí são as bactérias, os protozoários e alguns fungos, certo? E algumas algas. Eu coloquei aqui de maneira resumida. E os pluricelulares são aqueles que têm várias células, mais de uma célula. E os principais representantes são animais e plantas. Então, olha só, quanto ao número de células, nós podemos classificar, organizar os seres vivos em acelulares, unicelulares e pluricelulares. Se nós estivermos considerando o vírus como um ser vivo. Se a gente não considerar, a gente vai falar só em unicelulares e pluricelulares. Beleza? Muito fácil, galera. Muito sussa. Próximo. Próximo critério de classificação é o tipo de célula. Maravilha. Qual que é o tipo de célula? Vocês vão ver que existem vários tipos de células, como célula de... Um neurônio é um tipo de célula, uma célula da pele é um outro tipo, uma hemácia é um outro tipo, uma célula muscular. Só que a primeira classificação que a gente faz da célula, a classificação mais básica, e que a gente divide ela em tipos, é a classificação em procarionte e eucarionte. Nós já estudamos isso no ano passado. Procariontes são aquelas células mais simples que existem, com pouquíssimo material interno, tem material genético e tal, só que ela é muito menor, muito mais simples, enquanto que as eucariontes são muito maiores e complexas, contendo inúmeros compartimentos dentro dela. Organelas citoplasmáticas membranosas, cloroplasto, no caso das plantas, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, a mitocôndria, tá? E principalmente uma membrana envolvendo o seu material genético. E todo esse conjunto a gente chama de núcleo. Então, a primeira separação que a gente vai fazer quanto ao tipo de célula, é procarionte e eucarionte. Quem é procarionte? Só tem um grupo que é procarionte, que é o grupo das bactérias. Todos os outros seres vivos que nós falarmos serão eucariontes, tá? Ali bactérias e cianobactérias, tá, pessoal? Tendo bactéria ali no nome, a gente vai saber que é sobre isso que se trata. Então assim, pessoal, novamente, nenhuma novidade, tá? Olha só, quanto à parede celular. Eles podem possuir parede celular, ou seja, uma parede revestindo externamente a membrana plasmática da célula, ou ele pode, ou ele não possui, tá? Ele não tem essa parede. Quando ele tem, então olha só, a gente vai classificar como possuidor de parede celular. Essa parede pode ser ou de peptidoglicano, que é uma molécula orgânica, ou de sílica, ou de quitina, ou de celulose. Nós vamos falar isso ao longo do processo aqui. Então olha só, terceira
terceiro critério de classificação que a gente vai utilizar. Quarto critério de classificação que nós vamos utilizar, quanto ao tipo de nutrição. Isso é muito fácil, né? Se ele é autótrofo ou se ele é heterótrofo. Tá? Essa é a principal classificação. O que é o autótrofo? Autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Aí você vai pensar, beleza, eu faço o meu miojo, sou autótrofo, produzo o próprio alimento. Não, meu filho, não é. Tá? Você é heterótrofo, você não consegue produzir o seu próprio alimento. Você tem que se alimentar de outro organismo, tá? De outra matéria que não foi produzida por você. O miojo que você acha que está produzindo, você só está preparando. Tá? Só está colocando na panelinha lá e malemar esperando os 3 minutos. Cara, eu não espero 3 minutos, não. Eu acho muito tempo perder na vida fazendo um miojo 3 minutos. E eu ali nos 2,5 já estou tirando, mas não tem nada a ver com a aula. Então, o autótrofo, pessoal, é aquele que produz o próprio alimento. Tá? As plantas, ou seja, aquele que faz fotossíntese, por exemplo. Né? Ou então, quimiossíntese, que é o caso de algumas bactérias. Então, esses são os produtores. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Os autótrofos. Bactérias, cianobactérias e plantas são os seres autótrofos. Enquanto os heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento. Tem que se alimentar de outro organismo, tá? Seja um animal herbívoro, por exemplo, que vai se alimentar de uma planta, seja um animal carnívoro, seja um fungo que vai decompor uma matéria orgânica, tá? O cadáver de algum organismo, certo? E existem também bactérias que também são heterótrofas. Então, quanto ao tipo de nutrição, a gente pode dividir os seres vivos em autótrofos e heterótrofos. Pessoal, já já a gente vai juntar tudo. Beleza? E o último tipo aqui que eu vou falar com vocês, que é a interação desse ser vivo no ambiente, tá? Com relação ao que a gente falou ali atrás, que é o tipo de nutrição. O fato dele ser autótrofo, ou seja, produzir o próprio alimento, ele não produz o próprio alimento só para ele, porque vem outro ser que é meio folgadão. Eu vou até olhar para o lado aqui, porque as pessoas podem dizer que eu sou meio folgadão, mas não acreditem nisso. Vem uns folgadões chamados de consumidores. Então o autótrofo é um produtor de alimento, enquanto que o consumidor ele vai consumir esse alimento que foi produzido pelo produtor. Então existem seres que são produtores, como é o caso das plantas, das cianobactérias, e mesmo algumas bactérias que são quimiosintetizantes. Existem aqueles que vão se alimentar desses, tá? Os animais, alguns fungos, alguns protozoários, certo? E inclusive algumas bactérias também são consumidoras. E existem aqueles que são decompositores, que eles vão pegar a matéria orgânica que já morreu de um organismo que era um ser vivo, mas agora não é mais, morreu. As bactérias e fungos são considerados decompositores. Eles vão pegar aquela matéria orgânica, vão quebrar e vão devolver matéria inorgânica para o ambiente, para fechar o ciclo da matéria no nosso ambiente, que ela passa inorgânica, orgânica e inorgânica novamente. Tá? Afinal, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é por meio dessa interação desses organismos no ambiente que acontece essa transformação da matéria no ecossistema, certo? E é por isso que a biologia vai estudar isso, porque é uma interação muito importante que acontece entre os seres vivos. Então, olha só, pessoal, talvez aqui, embora eu já tenha comentado com vocês, esse último critério de classificação aí seja o que talvez aí o menos problemático para vocês. Ou melhor, menos problemático, né? Seja aquele que vocês ainda não viram, que vocês vão ver ainda no terceiro ano. Tá certo? Então é isso, pessoal, por enquanto. E aí a gente vai agora falar da classificação propriamente dita e trazendo um conceito histórico de 2 pesquisadores que foram muito importantes para esse ramo... Opa! Bati no microfone aqui. Para esse ramo de classificação. Tá? E quem são esses 2 caboclos aí? O primeiro deles é o Linneu. E pior que ele até parece o Linneu da Grande Família, né? Mas não é, não. Esse cara aqui, o nome completo dele, eu não sei nem falar direito. É Carl von Linné.
tá? A gente carinhosamente aqui no Brasil chama ele de Linneu, tá? E o outro carinha, que é bastante importante nisso daí, é um chamado Robert Whittaker. Esses dois são muito importantes para o ramo da classificação biológica. Por quê? O que o Linneu fez? O Linneu, até então, ele separava os seres vivos em 3 grandes grupos. Olha só, plantas, animais e minerais. Mas aí até ele percebeu que mineral não era ser vivo, então ele acabou abandonando isso aí. Mas eram os grandes grupos que ele tinha na época. Ele percebeu que era necessário, foi mal aí, classificar essas coisas vivas em uma hierarquia. E ele propôs, então, a hierarquia começando dos reinos até chegar à espécie. E a gente vai falar sobre ela ainda nessa aula, tá? E isso ficou conhecido como nomenclatura binomial. Binomial porque a espécie leva 2 nomes. 2 palavrinhas formam o nome da espécie. Como, por exemplo, Homo sapiens. Tá? Como, por exemplo, Loxosceles intermédia. Tá? Como, por exemplo, Astyanax lacutis. Então, são nomes diferentes que nós utilizamos para designar os seres vivos. E é muito importante isso, pessoal. Por quê? Porque a gente pode utilizar nomes diferentes para o mesmo indivíduo dependendo do local onde a gente mora. Vou dar um exemplo clássico. É muito comum aqui na nossa região chamar uma serpente não peçonhenta, que é comum aqui, de rateira. Rateira é porque ela come rato. Você sabe quantas serpentes comem rato? Um monte. Um monte. Então não é uma classificação muito boa chamar ela só de rateira, porque existem várias espécies que são rateiras. Tá? Só que essa mesma espécie que é chamada de rateira aqui, na região de Santa Catarina, de onde eu vim, no interior de São Paulo, é muito comum chamá-la de caninana. Embora esse nome também eu já tenha ouvido falar aqui. Mas ela é muito mais chamada de rateira do que de caninana. Agora, essa espécie tem um nome específico, um nome científico, que é Spilotes pulatus. Em qualquer lugar do mundo que você procurar por esse nome, Spilotes pulatus, vai aparecer essa serpente, que nós aqui chamamos de rateira, outras pessoas chamam de caninana ou qualquer outro nome. Mas esse nome ele é padronizado, ele é universal. Então isso é muito importante. O que Linneu fez é muito importante para padronizar o estudo dos seres vivos em todo o planeta Terra. Tá? Uma outra coisa que a gente tem bastante aqui na nossa região, a aranha marrom. Véi, você sabe quantas aranhas são marrons? Meu Deus do céu. É muita coisa. Tem muita aranha marrom. Agora, quando a gente fala aranha marrom, a gente está querendo falar aquela aranha marrom que causa um acidente muito perigoso. Então, nesse caso, a gente vai falar das aranhas do gênero Loxosceles. E aí tem algumas espécies diferentes desse mesmo gênero. Loxosceles intermédia, Loxosceles leta, Loxosceles reclusa. Todas essas são aranhas marrons. Só que são espécies diferentes, mas elas são muito próximas. A gente vai falar disso ao longo do tempo. E aí vem, a partir do que Linneu propôs, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar à espécie, o Whittaker pegou essa ideia e fez ali o que a gente chama, que foi uma coisa que ajudou muito, ele propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que é a classificação adotada até hoje. Tem algumas pequenas variações, mas a classificação dos 5 reinos é a mais adotada até hoje e foi proposta por Whittaker. Nesse próximo slide, a gente vai ver as 2 propostas. Aqui nós temos a proposta do Linneu, que na verdade é só isso daqui. Aquilo que vem lá em cima, vida e domínio, a gente vai falar daqui a pouco. Então o Linneu propôs isso daí, ó. Um sistema de classificação com 7 níveis.
7 níveis que nós vamos chamar de níveis taxonômicos. Por que taxonômicos? Porque esse ramo da biologia que estuda essa classificação é chamada de taxonomia, certo? Taxonomia. Então, os 7 níveis taxonômicos são estes aqui, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E foram propostos por Linneu. E aí, como a gente tinha o reino como sendo o primeiro nível taxonômico, veio o Whittaker e propôs o sistema ou a classificação em 5 reinos. O que é essa classificação em 5 reinos? A classificação em 5 reinos, pessoal, ela vai falar basicamente em ordem mais ou menos cronológica. Vamos com calma. Nós temos o reino Monera, que todo mundo já ouviu falar, tá? Que é o reino das bactérias. Nós temos o segundo reino, que é o reino protista, atualmente chamado de protoctista, que é o reino que vai englobar ali protozoários e algas. Nós temos o terceiro reino, que é o reino fungi, que vai englobar os fungos. Nós temos o quarto reino, que é o reino plante, não é plantae, é reino plante, que é o reino das plantas, dos vegetais. E nós temos o reino animalia, que é o reino dos animaizinhos. Então nós temos aqui 5 reinos propostos por Whittaker. E nós vamos falar um pouquinho deles. Notem que todos eles partem de um ponto só. A taxonomia, e nós vamos falar daqui a pouco, ela está muito relacionada ao que a gente chama de sistemática. Nós vamos classificar sistematicamente esses seres vivos. E hoje a sistemática leva em consideração a ancestralidade deles. E de acordo com os estudos mais recentes, mostram que todos os seres vivos tiveram uma origem comum, que é coincidente com a origem da vida pela explicação científica. E a gente vai retomar isso mais para frente. Então, como eu falei, a taxonomia e a sistemática formam esse sistema de classificação. Entretanto, pessoal, aparece recentemente um item chamado de domínio, que vocês podem encontrar nos vestibulares, no Enem e em qualquer outro material, como super-reino. É como se ele fosse colocado antes ainda dos reinos. É uma proposta, na verdade não é uma proposta, ela já está valendo, as pessoas já utilizam ela, e eu vou mostrar aqui para vocês o que é essa classificação dos 3 domínios, propostas por um cara, um tiozinho, chamado Carl Woese, que em 1990 ele propôs esses 3 domínios, chamados de bactéria, arquea ou arqueia, vocês podem encontrar também com essa pronúncia, e eucária. E eu vou mostrar para vocês o que seriam esses 3 domínios. Enquanto esse tiozinho estava estudando, e ele estava estudando principalmente bactérias, ao estudar o RNA delas, ele percebeu que o RNA delas era muito diferente. Estudando bactérias, ele percebeu que existiam 2 grupos muito diferentes de bactérias. E aí ele acabou propondo esse sistema dos 3 domínios, onde aparece o domínio das bactérias e o reino Monera aparece nesse domínio aqui. O domínio Archaea seriam as bactérias mais arcaicas, mais primitivas, mas por incrível que pareça, elas eram chamadas de primitivas e arcaicas. Mas hoje sabe-se que na verdade elas são muito extremas. Elas são extremófilas, por exemplo. Vivem em locais extremos, de altíssimas temperaturas, altíssima salinidade, entre outras coisas. Então, esses 2 aqui são de indivíduos procariontes. E tem quem chame isso daqui de procária. Por quê? Porque divide o domínio bactéria e arqueia, junta os 2 ali, somente no super-reino, ali no domínio dos procariontes. Enquanto os eucariontes estão presentes aqui. Certo?
E aqui, nesse eucarionte, a gente vai encontrar os 5 reinos. Olha aqui, ó, os animais, os fungos, as plantas e tudo que não é classificado ali, a galera junta no protoquitista, tá? Seria isso daqui. Os 5 reinos estão, ou melhor, aqui tem 4, porque o quinto é esse daqui, tá? É o das bactérias. Então, esse daqui é o Monera e esses aqui são os eucariontes, onde esses dois circuladinhos formam um protoquitista. Aqui nós temos as plantinhas, os fungos e os animais. Então, os 5 reinos que nós conhecemos são estes daqui que eu vou falar para vocês. Quais são esses reinos? Aqui, olha que bonitinha essa imagem. Mostra basicamente o reino Monera das bactérias, o reino protista ou protoquitista dos protozoários e algas, o reino fungi, tá? Dos fungos, o reino animalia dos animaizinhos, o reino planta das plantinhas. Pessoal, até então não temos muita novidade. E olha o que eu falei para vocês aqui, pessoal, aparecendo o superdomínio aqui, ou superreino. Procária, somente do reino Monera, o reino das bactérias. E Eucária, somente os eucariontes. Quem são? Protoqutistas, tudo isso daqui, ó. Protoquitista. Fungos, plantas e animais. Certo? E aí, para a gente fechar isso daqui, eu vou falar rapidamente de 3, ou melhor, de 3, dos 5 reinos. E nós vamos falar daqueles 5 critérios de classificação do reino Monera. Então nós temos aqui, ó, o reino Monera. Quais são os representantes? Bactérias e cianobactérias. Olha elas aqui, ó. Bactérias e cianobactérias. Com relação ao número de células, vamos usar agora aqueles nossos critérios de classificação? Com relação ao número de células, quantas células têm as bactérias? As bactérias são exclusivamente unicelulares. Não existe bactéria pluricelular. Elas podem viver isoladas, cada célulazinha num canto, ou elas podem viver em colônias. Elas se juntam formando uma colônia com várias células, mas onde cada uma é um organismo separado. Ela não forma, uma colônia não é um organismo pluricelular de bactérias, ok? A colônia é uma junção de várias bactérias unicelulares. Com relação ao tipo de célula, as bactérias são exclusivamente procariontes. Elas têm as células mais simples, tá? São as únicas, os únicos seres procariontes. Isso é muito importante que vocês guardem. No final eu fiz um resuminho. Com relação à parede celular, existem bactérias que podem possuir e existem bactérias que podem não possuir. Quando elas possuem, a bactéria, a parede celular é de uma substância chamada peptidoglicano. Tá? Vocês podem encontrar também como peptideoglicano, tanto faz. Com relação à nutrição, as bactérias podem ser autótrofas, produzirem o próprio alimento, como no caso das cianobactérias. Cianobactéria tem clorofila dentro dela, então ela faz fotossíntese. E existem algumas bactérias, que não são cianobactérias, que conseguem produzir o próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas retiradas dos minerais, tá? Das rochas. Podem ser chamadas de quimiolitotróficas, quimiolito-autotróficas. Elas produzem o próprio alimento a partir de reações inorgânicas e substâncias inorgânicas retiradas ali das rochas. E existem as bactérias que são heterótrofas, ou seja, que elas não produzem o próprio alimento. E elas têm que acabar se alimentando de outro organismo. É quando nós podemos encontrar aí algumas bactérias que são patogênicas, ou seja, que podem causar algum tipo de mal para o ser humano. Quer dizer que ela está dentro do nosso organismo se alimentando, certo? Por isso a interação no ambiente. Existem as bactérias que são produtoras, como as cianobactérias. As bactérias que são consumidoras, como essas que eu acabei de dizer, as patogênicas, as causadoras de doenças, né? Doenças não só em seres humanos, mas doenças em animais, em plantas.
E existe um fator muito importante para o nosso planeta, que é a característica decompositora das bactérias. Pessoal, as bactérias não são ruins apenas, né? Porque muita gente pensa assim, bactéria, credo, bactéria, coisa nojenta e tal. As bactérias, elas são muito importantes, elas são utilizadas em vários processos e nós vamos falar isso ao longo das nossas aulas. Como, por exemplo, um processo natural que é a decomposição e até a fermentação de alguns materiais, né? Por exemplo, para fazer iogurte, Yakult, tem os lactobacilos vivos. Ó, tô fazendo merchan já, depois vou cobrar lá do Yakult, na hora que eu colocar no YouTube. Reino protoctista, pessoal. O reino protoctista, como exemplo de representantes, nós temos as algas, tá? E os protozoários, certo? Número de células. Os protozoários são todos unicelulares, enquanto que algumas algas podem ser unicelulares e outras podem ser pluricelulares, ok? Mas os protozoários são todos unicelulares. Então você vê que no protista já tem uma variação. Tipo de células, exclusivamente eucariontes. Todos, depois de bactérias, serão eucariontes. Os únicos seres procariontes são as bactérias. Parede celular. Pode possuir ou não. Quando possui, é de sílica, no caso dos protozoários, e de celulose, no caso das algas. Podem ser autótrofas, no caso das algas e alguns protozoários, ou heterótrofos, alguns protozoários. Interação no ambiente, eles podem ser produtores, as algas são produtoras, elas que produzem oxigênio no ambiente aquático, tanto as algas quanto as cianobactérias, tá? E alguns protozoários podem ser ali também produtores, tá? Por possuir cloroplasto. E consumidores aqui, os outros protozoários também podem ser consumidores, ou seja, não conseguem produzir ameba. A ameba é um protozoário que não tem cloroplasto, não tem clorofila, ela não consegue produzir o próprio alimento. Ela então vai se alimentar de algum outro ser vivo, ou de uma bactéria, ou de fragmentos de matéria orgânica produzido por seres vivos. Tá? Partindo para o terceiro reino, então, encaminhando para o final, o representante do reino fungi são os cogumelos, leveduras, bolores, mofos. Cogumelos, não falem gogumelos, porque é bem estranhão e a galera vai rir de vocês. Eu não quero ninguém rindo das minhas crianças, né? Pelo amor de Deus. Número de células, existem fungos que são unicelulares, como é o caso das leveduras. Leveduras, pessoal, são fungos unicelulares presentes no fermento, que faz a massa do pão crescer, por exemplo. O fermento biológico é cheio de funguinho ali, cheio de leveduras. E existem os pluricelulares, como é o caso dos cogumelos, dos bolores, nossa, que seta mais ridícula, dos bolores, do mofo, né? Champignon. Pessoal, eu juro que eu tento não falar de comida nas minhas aulas, mas é mais forte do que eu. Champignon. Sabe quando você faz estrogonofe? Põe champignon ali. Funguinho. Queijos. Sabe aqueles queijos que tem cheiro de meia depois de você jogar uma partida inteira de futebol? Aí tem uns queijos que ficam com cheiro daquelas meias ali. Uma semana você jogando futebol todo dia, ou qualquer outro tipo de esporte, tá? E aí você vai e coloca lá aquele queijinho com os negocinhos verdes. Aquilo lá também é um fungo que tá no queijinho. A galera mais da grana gosta de comer aquilo lá. É um queijinho. Roquefort. Tipos de células, pessoal. Todos eucariontes. Todos eucariontes, tá? Os fungos são todos eucariontes. Pode possuir parede celular ou não. Quando possui, essa parede celular é de quitina. Certo? É um açúcar também. Com relação ao tipo de nutrição, são exclusivamente os seres ali, eu coloquei heterótrofos, né, mas são heterótrofos ali. Os fungos são exclusivamente heterótrofos. Pessoal, isso é uma coisa que sempre cai nos vestibulares e muita gente erra. É uma coisa fácil. Fungos não fazem fotossíntese.
Muita gente pensa, ele fica plantadinho lá no cantinho, quer dizer que ele vai fazer fotossíntese, tá? Não, fungos não fazem fotossíntese, ok? Por isso que eles não são produtores, eles são sempre consumidores, tá? Consumidores ou decompositores. Juntamente com as bactérias, certo? Os fungos podem e alguns fazem a decomposição da matéria orgânica dos cadáveres. Graças a fungos e bactérias decompositores, que a gente pode andar na rua sem andar por cima de cadáveres de dinossauros, de outras espécies animais, de plantas que morreram. São os fungos e as bactérias que fazem a decomposição e devolvem essa matéria orgânica, quebrando essa matéria orgânica e devolvendo essa matéria de forma inorgânica para o ambiente. Tá? Então eles são muito, muito, muito importantes. Tá? Penúltimo grupinho aqui, o grupinho das plantas. As plantas também são muito importantes porque todos os vegetais fazem parte do reino plante, certo? Então a samambaia, o musgo, as plantas com sementes, aquelas com flores vistosas, né? São todos pluricelulares e também todos são eucariontes. Nesse caso, todos eles possuem parede celular em suas células, todos eles. E do que é feita essa parede celular? A parede celular mais famosa que tem, que é a parede de celulose. Putz, eu já ouvi falar de celulose em algum lugar. Celulose. Pois é, nas folhinhas, no papel. No papel é feito de celulose, porque é retirada da madeira, etc., das plantinhas e tudo mais. Por isso que fala assim, não gasta papel, porque senão você vai... Se você gastar papel, você vai matar não sei quantos pés de árvore. É por causa disso aí, porque o papel é feito de celulose. Tipo de nutrição, pessoal, exclusivamente autótrofas. Embora exista ali uma ou outra, uma planta carnívora que acaba complementando a sua alimentação, a gente considera que todas elas sejam autótrofas. Por sua vez, todas elas, então, por produzir o próprio alimento, são produtoras, certo? Ela produz o alimento para ela, aí ela se alimenta, aí ela tem energia. Ela quebra esse alimento e tem energia para poder crescer, se desenvolver e tal. Aí vem um folgadão, lembra do folgadão? Aí vai lá e fala, nossa, um pé de alface, que delícia. Nossa, uma goiaba, que delícia. Geralmente, então, vem um animalzinho e pega essa plantinha e vai consumir. Por quê? Porque a plantinha é uma produtora de alimento. Tá? Alimento que serve para ela e para os outros organismos. Tá certo? E por fim, cadê aqui? Por fim, o reino Animalia, que é o reino dos animaizinhos. E aí tem uma variedade muito grande de animaizinhos. Desde os poríferos, né, as esponjas do mar, Bob Esponja aqui, os plateumintos, que são os vermes de corpo achatado, os quinidários, que são as águas vivas, os coraizinhos, os anelídeos, né, as minhocas, os moluscos, pega esse daqui também, os moluscos, lula molusco, os equinodermos, estrela do mar, os artrópodes aqui e os vertebrados. Tá? Tem outros grupos ali no meio, subgrupos, mas em regra geral é sobre isso que a gente vai falar. Tá? Todos os animais. Todos eles são pluricelulares, eucariontes e não possuem parede celular. E todos eles são de alimentação, nutrição heterótrofa. Nenhum animal produz o próprio alimento, nem você com seu miojinho. Saiba disso. E os consumidores, então, por sua vez, todos eles são consumidores. E eles podem ser, vocês vão ver isso no próximo ano, eles podem ser consumidores primários, quando eles se alimentam de plantas, ou seja, são herbívoros. Eles podem ser consumidores secundários, e nesse caso eles são carnívoros, por quê? Ele não vai se alimentar do produtor. O primário se alimenta do produtor. Então tem o produtor e o primeiro que se alimenta dele. Então esse é o consumidor primário. Aí nós temos o produtor, o primeiro que se alimenta dele, aí vem o segundo que se alimenta dele. Que não está se alimentando dele em si, mas do consumidor primário. Então esse é o secundário. Como, por exemplo, um leão que come uma zebra. O leão é o consumidor secundário, a zebra é o consumidor primário e o capim lá, a plantinha, é o produtor.
Ou então o goninão comendo uma picanha. Goninão, consumidor secundário. Picanha do boizinho, consumidor primário. Capinzinho, produtor. Não me julguem. Eu gosto, né? Fazer o quê? Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Pessoal, pra gente fechar isso daqui então, pra gente fechar essa paradinha, eu acredito que essa é a última imagem que a gente vai ver. Nesse momento, eu trouxe para vocês, olha só como eu sou queridão, eu trouxe para vocês um resumo disso que eu falei com relação aos 5 reinos de seres vivos. Então nós temos aqui, com relação ao número de células, eu tenho Monera, Protoctista, Fungi, Planta e Animalia. Então eu coloquei aqui, ó, número de células, Monera, todos unicelulares. Eu deixei em amarelo porque aqui são todos. Todos. Protoctista, pode ser uni ou pluricelulares. Fungi, pode ser uni ou pluricelulares. Plantas, pluricelulares. Animais, pluricelulares. Ok? Tipo de célula, procarionte, a bactéria. O reino Monera é o único reino de seres procariontes, por isso que eu deixei ele amarelinho. Todo o restante é igualzinho, ó, tudo é eucarionte. Pessoal, então, aquela dica básica, né? Você não precisa guardar na cabecinha, assim, ah, meu Deus, protoctista é eucarionte ou é procarionte? Fungi, é procarionte ou eucarionte? Então eu vou guardar todos. Não, guarda só o Monera. O Monera é o único procarionte. Então se não for Monera, é tudo eucarionte, não precisa guardar os outros. Guarda aquele. Esse é o único, tá? Parede celular. No Monera, quando possui, é de peptidoglicano. No Protoctista, quando possui, é de sílica ou celulose, eu não coloquei aqui, tá? No caso das algas. Fungi, quando possui, é de quitina. Plante, sempre possui, de celulose. Animalia, nunca possui. Beleza? Então eu deixei em amarelinho ali para vocês. Tipo de nutrição, pode ser autótrofo ou heterótrofo, Protoctista pode ser autótrofo ou heterótrofo, fungos sempre heterótrofos, plantas sempre autótrofas, animais sempre heterótrofos. Depois vocês me agradeçam por isso aqui que eu estou resumindo a vida de vocês. Monera, pode ser dos 3 tipos, com destaque para o decompositor. Por quê? Porque somente esses 2 podem ser decompositores. Monera e fungi. Protoctista pode ser produtor ou consumidor. Planta, sempre produtor. Animalia, sempre consumidor. Certo? E é isso. Coisa boa, né? Maravilha. Pessoal, essa parte eu particularmente acho bem legal, né? A classificação dos seres vivos. E agora eu vou dar uma olhada lá nas dúvidas de vocês, que possivelmente vocês só colocaram piadinhas, se eu bem conheço vocês. Então vamos lá, vamos ver aqui. Se o ser humano está no topo da cadeia alimentar, por nos alimentarmos de tudo, somos consumidores terciários? Olha, Micaele, essa é uma pergunta interessante. Nós podemos ser consumidores tanto primários, quando a gente come vegetais. A gente pode ser tanto consumidor secundário, quando a gente come um animal que come um vegetal, né? Como é o caso quando a gente come um boi ou mesmo um frango, né? O frango é o consumidor primário. Ele foi lá e comeu o milho, que é a plantinha, é o produtor. Então a gente tem milho, franguinho. Nós, seres humanos. Então, ó, milho, produtor. Frango, consumidor primário. Ser humano, consumidor secundário. Mas vamos supor que algum outro animal se alimentou do frango. Tá? Que algum outro animal se alimentou do frango. Sei lá. Vamos supor que tem alguém que coma cachorro. Vai que, né? É só por uma situação de exemplo, tá? Então, milho, produtor. Frango, consumidor primário. Cachorrinho viu um frango e falou assim, nossa, vou comer aquele frango. Consumidor secundário.
Aí um ser humano que está com, sei lá, com fome, viu aquele cachorrinho e falou assim, nossa, um cachorrinho, vou comer. Aí no caso, como o cachorrinho tinha sido consumidor secundário, a gente passa a ser o terciário. Tá? Geralmente acaba ali no terciário e quaternário. Ainda existe o que é chamado de quaternário, certo? E não tem muito mais do que isso. E obviamente que quanto mais no topo da cadeia alimentar, ele vai ser ou terciário ou quaternário. Tá? Vai depender ali do sentido. Tá? De toda aquela cadeia. Vocês vão ver isso melhor no terceiro ano. Mas é uma parte bem legal. Tá? Então, pessoal, valeu. Muito obrigado pela participação aí de vocês. Espero que estejam todos bem, que continuem todos bem, ajudando todo mundo aí a manter a sanidade nesse período que é meio tenso, né? Então é isso, pessoal. Vou terminar de gravar aqui, interromper a gravação e até a próxima. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau.